aqui é que você possa ouvir a palavra de Deus, fazer seu exame. Nós pregamos a Bíblia, a palavra, e cabe a cada pessoa que tem o seu conhecimento pedir ao Espírito Santo. Não é você mesmo, porque a Bíblia, ela não se discerne pela sua capacidade. Paulo era um homem muito culto, e pela cultura dele ele não ia encontrar Jesus, mas foi-lhe revelado. Então, Evangelho, Bíblia, não é uma questão de você achar, não é uma questão de você pensar, não é uma questão de você sentir, é uma questão de você se render à palavra. É ouvir ela e se render a ela e dizer: fala comigo, Senhor. Então, é muito importante isso. Eu digo para os irmãos, eu nasci num lar evangélico e eu convivo há muito tempo com todo tipo de crente, de pastor e de irmão. E a gente vai vendo quem é farofeiro, a gente vai vendo quem só tem zoada, e a gente vai vendo quem é crente de verdade. Que é pelo dia a dia, é na conversa, eu não julgo nunca um crente pelas lágrimas dele, pelo pulo que ele dá aqui. Vocês se lembram de um pastor que ia dentro de um coletivo, e quando ele estava dentro do coletivo, o rapaz deu para ele um troco a mais. Eu creio que já falei isso para vocês. Deu para ele um troco a mais, 25 centavos. E aí ele pensou com ele mesmo, disse assim: rapaz, essa empresa grande, eu não vou devolver esses centavozinhos aqui. Mas aí quando ele foi descendo, ele olhou para o cobrador e disse: olha, o senhor me deu a mais. Ele disse: não, não lhe dei não, é porque ontem o senhor estava pregando sobre honestidade, e eu queria saber se o senhor era honesto mesmo. Então, é isso que é importante. Não adianta você querer mostrar a santidade se você não tem. Agora, a gente conhece pelo fruto que produz, como está em Mateus 7, né? Lá pelo verso 12. A gente conhece o crente pela palavra dele, pelo amor, pela sinceridade, pelo negócio que ele faz, no dia a dia que ele expressa a sua crença. É assim que eu julgo o crente. Eu julgo o crente dessa forma. E as outras coisas, elas podem ser apenas folhas, como diz a Bíblia. Jesus olhou para uma árvore e viu o que nela? Só folhas. Tem muita gente que é só folha, é só farofa na igreja, na zoadona, cheio do poder, mas é ruim para pagar o povo que não tem quem aguente. É assim, rodopia que é uma beleza, mas no bairro ele não vale nada. É assim. E nós vamos levando, coloca aí na tela. Hoje a nossa palavra aqui ela é um pouco pesada, mas é a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia. E dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação. Ou seja, vocês se lembram? Eles colocaram aí o texto grego na passada, fornicação. Vocês se lembram o que é fornicação? Quem se lembra? Prostituir, que no grego é a palavra o quê? Porneia. Não é adultério. Prostituição. Prostituição envolve todo e qualquer tipo de relação sexual ilícita, desde o momento em que tem com animal, como também com pessoas, o jovem com a jovem. Está aí, né? Rapaz, eles estão bons de grego já. Estão vendo aí, né? E eu dei, né? Doca, eis, autene, eu dei tempo para que ela, cairon. Aí você tem metano, esse, para que se arrependessem, teis porneias. Eu dei tempo a ela para que ela se arrependesse das suas prostituições, né? Está no acusativo, auteis, né? E, na verdade, ela não se arrependeu. Perceba que eu disse aqui, na semana passada, que essa mulher, alguns chegaram a dizer que, por causa de alguns originais, alguns manuscritos, chegaram a dizer que ela seria a esposa do próprio líder de Tiatira.
Outros chegam a dizer que ela, devido à influência dela dizer que era profeta, ela tomou o lugar ou a liderança na igreja. Seja lá como for, essa mulher, ela é quem tem influência na igreja. Quem manda na igreja é ela. Quem manda na igreja é ela. Igreja que grupo manda, igreja que mulher manda, igreja que um grupinho manda, não presta. Igreja é bom quando os crentes, juntamente com o pastor, colocam em apreciação, vai comprar uma garrafa dessa aqui de água, aí chama a igreja, meus irmãos, nós precisamos comprar, nós temos o recurso, o que a igreja diz? Aí é correto. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Chama, aqui vocês sabem, eu chamo todos vocês, às vezes até desligo aqui as nossas câmeras para falar só entre nós, porque ao público não interessa, não é assim? É assuntos financeiros, mas aqui todos sabem. Todos que participam aqui das nossas assembleias sabem dos relatórios. Todo auxiliar, todo crente aqui que lida com a igreja sabe quanto é que rende a sua área, sabe quanto é que rende o campo, sabe onde está sendo investido todo o recurso da igreja. Então, é muito importante que a liderança, ela seja feita. O pessoal diz que panela onde todo mundo mete a colher, não presta. Então, tem que haver esse princípio de liderança. Se tem um presidente da República e tem os seus auxiliares, que é representado aí pelos prefeitos, governadores, ainda tem os ministérios, tudo para servir. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão. Então, o que nós podemos perceber, tem uns pregadores aí dizendo que não tem liderança, que isso não foi criado. A igreja, eu já dei um estudo aqui para os pastores, o Senhor Jesus não criou hierarquia, não. O Senhor Jesus não criou papa, o Senhor Jesus não criou bispo, essas expressões eu já expliquei aqui. Mas o Senhor criou liderança. Não existe igreja sem liderança. E quando você vai para Filipenses, coloca aí na tela, Filipenses 1, verso 1. A igreja de Filipos foi uma das igrejas mais organizadas. E olha por que ela era organizada. Paulo e Isso, Timóteo, sim. servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que Isso. estão em Filipos, com os bispos e diáconos. O que era que tinha na igreja de Filipos? Bispos e o que mais? Diáconos. Tinha uma liderança, não com título de arrogância, eu sou bispo, eu sou diácono, nada disso. Esses títulos aí, irmãos, surgiam normalmente porque a igreja, ela via os escolhidos de Jesus, os discípulos, depois eles foram chamados de apóstolos, que é enviado, então perceba que a igreja vai respeitar por causa do trabalho, do caráter e da sinceridade. A igreja não vai respeitá-los por causa do título, vai respeitar por causa da autoridade. Mas o João Calvino dizia uma coisa muito interessante: Deus não deixa a terra sem governo, sem líderes à frente dela. Entendeu? Deus não deixa. Um exemplo, coloca aí Romanos 13, verso 1. Vamos lá, 13, 1. Isso aqui é muito importante para que você... Olha o que a Bíblia diz. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Isso. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então tem autoridade ordenada por Deus. Você não pode negar. Um juiz é ordenado por Deus. Um prefeito, um governador é ordenado por Deus. É ordenado por Deus. Nós temos que analisar isso. Tem pessoas que não podem e não percebem isso. Até tem teólogos nossos, pregadores, alguns que se dizem teólogos, que querem negar a autoridade, a liderança. Mas essa semana eu estava estudando lá no doutorado, agora me fugiu o nome aqui do autor do texto que eu estava lendo essa semana. Não, é aquele outro que recebi essa semana, que tu imprimiu lá para mim, Gabon, né? É mais ou menos isso. E ele escreveu
um apanhado só para mostrar a estrutura política no mundo, e ele usou a teologia. Ele usou toda a teologia para mostrar isso. E ele não é cristão. Então, só para vocês analisarem, então tem as autoridades, tem os homens constituídos por Deus. Se não tivesse, a bagunça era grandiosa. E você tem na Bíblia exemplos assim. Veja aí, agora me lembrei aqui de Juízes, lá o último capítulo de Juízes. Vamos ver aqui, se não me foge a memória. O último capítulo é o último verso lá de Juízes. Aí está na Bíblia. Veja o que acontece, irmãos, quando não se tem liderança, quando não se tem princípios, quando não se tem organização. É o último versículo. Naqueles dias, leiam aí vocês. Não, mas vamos ler bem forte. Como é que diz? Naqueles dias não havia o quê? E o que acontece? Pronto. Deixa a casa sem um pai, sem a mãe, para tu ver o que o menino faz. Não é? Deixa o Brasil, deixa o Maranhão. Pronto, vamos analisar. Quem gosta de bagunça? Deixa tirar toda a força policial que tem. Diz assim, não, nós não precisamos da polícia não. Nós não precisamos. Diga, eu não vou pagar imposto não, que eu não preciso de polícia. Viva, já pensou se um dia, às vezes a gente não dá valor a um policial, não dá valor a um comando, tem falhas, tem. Como em todo sistema tem, na igreja tem, no judiciário tem, na medicina tem, na vida advocatícia tem. Mas imagine se hoje dissesse assim, só um dia, o estado do Maranhão, a polícia toda não vai trabalhar. Não, imagine agora. Meu irmão, nós estávamos fritos. Era ou não era? Então não existe essa. Acabe com essa ideia de que você não precisa de liderança. Precisa. Agora, a liderança ela precisa ter temor de Deus. O pastor precisa ter crença, precisa ser um homem claro, transparente, amigo, verdadeiro. Aí assim vai, ok? Então vamos lá para o texto. O Senhor diz assim: olha, essa mulher, ela tomou a liderança. E ela tomou a liderança, não é o fato dela ser mulher que as coisas pioraram, porque tem mulheres aí que são grandes líderes. Não vamos negar, não vamos rebaixar as irmãs. E eu falei aqui no nosso estudo quinta-feira passada, eu dei o exemplo de Débora, eu dei o exemplo de Jael, eu dei o exemplo de Abigail, eu dei o exemplo da mulher sábia, eu dei o exemplo de quem mais que eu falei? De Miriam, eu dei o exemplo de Uda, todas as mulheres. E quando você vai para Êxodo, na construção do tabernáculo, 31, 35, a Bíblia fala de Bezalel, Oliabe, e ainda diz assim, eu enchi do meu espírito. Mas para as cortinas, para fazer tudo, Deus diz assim, e eu enchi também mulheres sábias. Está vendo como é as coisas? Mulheres sábias de coração. As mulheres nunca ficaram de fora. Não vamos botar elas de fora não, nem acabar. Tem mulher ruim? Tem. Tem mulher chafurdada? Tem. Mas a maioria são mulheres de Deus, servas do Senhor Jesus. Pronto, são mulheres dedicadas e nós não podemos desprezar o trabalho dessas servas do Senhor. Não podemos jamais jogar fora e nem criticá-las. Não podemos fazer isso, ok? Nós explicamos isso aqui no início, eu não vou mexer com isso. Mas observem bem, eu dei tempo para que se arrependessem do que, meus irmãos? Das suas fornicações. Só que aí, na verdade, nós ficamos aí, quais foram os pontos, Jorge? Nós passamos o tempo, não foi? Pronto, ficamos aqui isso, espiritual. Então vamos lá. Adultério, cadê? Adultério espiritual. Nós findamos ali o tempo como misericórdia de Deus. Agora vejam bem, essa mulher, em momento algum, ela é acusada de adultério físico, mas ela é acusada de adultério espiritual, não é isso? O texto,
E aí eu quero que cada irmão, pastor, e como é esse adultério espiritual? Nós vamos já ver aqui bem direitinho. Aí, se vocês analisarem, essa palavra, moikel, no grego, é adultério que pode ser físico, de um homem casado com uma outra mulher, pode ser também vice-versa, pode ser uma atitude de uma mulher devassa. Veja que no próprio texto, eu não sei se vai dar para colocar lá no grego, aí os irmãos vão observar que há uma diferença entre porneia é fornicação, não é isso? Porneia é qualquer relação sexual ilícita, ok? Agora, o adultério, onde é que está lá? Deixa eu ver aqui, ficou melhor aqui. O adultério, meus queridos irmãos, na verdade, é algo que acontece entre um homem casado e uma mulher casada também, que estão se traindo um dos cônjuges. Isso é adultério. Agora, é muito interessante que o adultério é uma atitude de alguém que é devasso, de alguém que é imoral. Quando a pessoa comete adultério, não adianta a gente passar a toalha e dizer assim, olha, ele é uma boa pessoa. Vamos analisar, tem pessoas que são boas pessoas, são homens de negócios, são sinceros, mas no momento em que ele entra no adultério, ou ela entra no adultério, a Bíblia não tem colherzinha de chá para ele ou para ela, é chamado de devasso, de imoral, ouçam bem, é chamado de devasso, de imoral, e que na verdade aqui, essa expressão, ela fala de algo que compromete o casamento, destrói o casamento. A mulher nunca mais, ela vai olhar para o marido, ainda que perdoe, mas ela não vai olhar para o marido como aquele homem fiel de toda a vida. Ela vai perdoar, mas na verdade, pela Bíblia, é algo devasso, é algo abominável. Então, eu tenho que falar a verdade porque é a palavra de Deus, ok? Então, a Bíblia diz, eu porém numa cama os que se adulteram, é isso. Então, esse adultério aí é o adultério espiritual. Ela não cometeu adultério físico, ela só cometeu adultério espiritual. E se vocês analisarem, a Bíblia sempre dá ênfase à mulher cometendo adultério espiritual. Vocês sabiam dessa? Pois eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Vamos analisar aí, coloca aí Deuteronômio 13, verso 6, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, vamos lá. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, isso, ou tua filha, ou mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Pronto, você vê aí, e a mulher do teu seio. Se vocês analisarem, a expressão é, e a mulher do teu amor. Eu uma vez gravei lá na nossa aula, eu falei que a mulher do teu amor é aquela mulher que às vezes o marido está no caminho de Deus, está servindo a Deus, e ela usa a sedução dela, o poder dela, para ficar dizendo, vamos para aquela igreja, vamos para aquele negócio. Às vezes ela é super vaidosa, eu não estou falando da vaidade feminina, que a vaidade feminina é normal, a mulher querer andar bonita, se ajeitar, a irmã querer se organizar, isso é uma vaidade feminina. Agora, a vaidade para ela ser ruim, não, eu quero sair da Assembleia de Deus, é porque eu quero usar um shortzinho mostrando tudo, é a vaidade velha desgraçada. Vocês entenderam agora? Pronto. Não, eu quero sair da Assembleia de Deus, porque eu quero andar nua. Aí é outra coisa. Então não venha para cá dizer, olha, isso aqui é costume. Não, tem irmã que a gente sabe que ela é crente, ela é sincera, ela ajeita a carinha dela, não é assim? Ela usa os produtozinhos dela, que não faz medo, que não faz nenhum pecado, não é assim? Ela se organiza, às vezes até aparece aqui, ela tem a cara muito branca, aparece com a carinha rosa, não é assim? Bota um negocinho, não é pecado. Agora, quando é dela, que é vaidosa, ela usa a sedução dela como Jezabel, aí não funciona. Não é assim? É a lascívia, é o espírito
E aí vamos lá para 2 Reis 9, 22. Eu falei dela aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. 9, 22. Como é que diz? E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas. O que Jezabel trouxe para o povo de Deus? Prostituição e o que mais? Feitiçaria. Olhem bem para cá. Aqui tem os músicos da igreja. Aqui o Jorge, irmãos, eu gosto de zelo com as coisas de Deus. Eu digo para o Jorge bem direitinho. Eu digo: olha, Jorge, porque tem até pastor que, e aí irmão que diz: pastor, não prega isso não. É o seguinte, quando tu vai para o exército, lá na hora que tu entra, ele não tem um sistema dele? Lá é o sistema do exército. Tem ou não tem? Se tu vai ser deputado, lá tem tem um regimento interno que diz como é que tu deve se vestir. A igreja tem um regimento dela. É isso aqui, o regimento interno. Pronto, eu não sou contra, a vida é sua, eu vou falar daqui a pouco. Agora eu digo assim, se eu disser: irmão, nós temos esse padrão, eu não quero que esteja aqui à frente a irmã cantando, e aí os peitos dela aqui todos lá de fora. Como é que vem louvar a Deus? Como é que vem servir ao Senhor? E ela está fazendo provocação de sensualidade. Está certo ou está errado? Pronto, o irmão vem tocar aqui, ele sabe que vem louvar a Deus, aí de repente ele se veste como um malandro, está certo? Não está. Então você tem que ver as coisas. Você tem que ver as coisas, não é porque é o meu jeito, eu sou diferente. É assim mesmo. O irmão era diferente. Ele cortou um cabelo aí de um jeito, e aí eles disseram: ele é da gangue tal. Aí pegaram ele e deram uma pisa de facão. Aí disseram: me confundiram. A polícia prendeu ele. Disse: não, fizeram foi me confundir, eu não sou de gangue. Então tu tem que saber como é que tu anda, não é assim? Tudo tem que ter o seu devido lugar, meus irmãos. Observem bem que essa Jezabel, e tem crente que traz coisa ruim para a igreja, tem crente que traz costumes ruins, tem crente que traz fuxico, tem crente que traz um ambiente ruim para a igreja. Às vezes a congregação é boa, às vezes os irmãos são bons, e ele fica o tempo todo trazendo o que não presta. Irmão, eu dou graças a Deus que eu nunca incentivei. Olha, eu nunca incentivei uma filha de um irmão para um mal. Eu nunca incentivei um amigo meu para um mal. Vocês se lembram do amigo do filho de Davi? Quando ele se apaixona pela irmã, o que foi que o amigo disse para ele? Te finge de doente. E pede para ela ir fazer comida. Pois ele fez do mesmo jeito. E lá ele estuprou a própria irmã. Tem gente assim que o conselho dele, o sistema dele é só para coisa ruim. Então eu sou assim, eu vou pregar num lugar, eu vejo que aquela igreja, eu pergunto: irmão, como é o padrão aqui? Que hora que o pastor termina o culto? Como é? Eu não chego lá: pois a unção de Deus está sobre mim, aqui é na hora que ele quiser. Não, empurra ele, pastor, manda ele voltar. Tudo tem que ter ordem, tem princípio, tem organização, sim ou não? É assim. Então a Jezabel, ela trouxe tudo que não prestava, e começa com esse casal, e várias mulheres passam a ter o padrão dela. E você não se lembra de Atalia? Vocês veem como é que ela se transforma? Então, coisa ruim vai trazendo mais coisa ruim para dentro da igreja. Um jovem de comportamento ruim, saliente, ele vai trazer mais jovens salientes para a igreja, que às vezes até é comportadinho, mas aí ele começa a mexer. Uma irmã me deu aqui uma cachorrinha, que é e aí tem o meu lá, o outro, o meu já era valente e tudo, e ele não ligava, mas a outra, ela gosta de fazer carinho. Pois agora, na hora que eu chego, ele quer fazer carinho do mesmo jeito. É a influência, não é assim? É a influência. Do mesmo jeito é crente. Se a irmã for toda vaidosa, réia, para ser ruim, que nem Jezabel, vai influenciando a outra. Vai influenciando a outra. Então, muito cuidado. Essa mulher aqui, ela vai fazer a prostituição espiritual entrar. E o que é essa prostituição espiritual, pastor Zéu? É desviar o marido do caminho do Senhor. Às vezes o marido tem um temorzinho de Deus, ele quer orar, ele diz: orar para quê, meu velho? Às vezes ele termina até aqui, os dois vão ali deitar, ele diz: minha filha, vamos orar para a gente. Orar? Tu já vai começar. Tem mulher assim. Não tem?
Tem mulher que ela não liga para nada. É a vaidosa zona. Cuidado, minha filha. Tu morre, tu adoece. Eu vou já mostrar aqui que Deus bota na cama. Hoje a palavra é essa daqui. Que Deus bota na cama. E eu vou já mostrar na Bíblia. Eu não sou daqueles pastores que ficam, olha a mão de Deus. Não, vou mostrar na Bíblia o que acontece. Então, muito cuidado com essa tua vaidade, essa tua vergonhice, esses teus exageros, muito cuidado com isso. E nunca queira ser instrumento de sensualidade para incentivar outros na igreja. Nunca faça isso. Aí pronto, porque é uma coisinha chamando a outra, é uma coisinha, um abismo chama outro abismo. Então vamos lá. Aí a Bíblia diz aí claramente, e essa mulher, irmãos, aí vamos analisar. Em Tiatira havia muitas reuniões sociais. Digam comigo, reuniões sociais. Porque lá tinham os sindicatos. E se você não fosse do sindicato das reuniões sociais, você não tinha muita vez. Então, você tinha que participar. E tinha aqueles irmãos crentes lá em Tiatira que queriam servir a Deus. Aí entrava quem? Entrava a Jezabel. Ela dizia, olha, você tem que se filiar. Você tem que se filiar nesse partido, você tem que fazer parte desse sindicato. E aí ela forçava os irmãos a entrarem no sindicato. Só que quando esses irmãos iam para os sindicatos, lá tinha comida e lá tinha o quê? Bebida. Diga bem forte, lá tinha o quê? Comida e tinha o quê mais? Bebida. Ouçam bem. Quando eles chegavam lá, que tinha comida e bebida, esses sindicatos, essas reuniões, elas eram abertas em nome dos ídolos. Ou seja, a comida e a bebida, elas eram consagradas a quem? Aos ídolos. Elas eram consagradas aos ídolos, mas tinha mais. Não era só consagrada aos ídolos. O problema é que lá, quando eles começavam a comer e a beber, disparava numa liberalidade tremenda, e aí no meio da comida e da bebida, virava orgia. Aí a bagaceira era grande. Começava com comida, bebida, de repente, lá pela meia-noite, o caba já estava cheio de grole, chabebo. Aí disse, não trisca que essa aí é a irmã da igreja, é a esposa do fulano. Aqui não tem esposa de fulano. Aqui é nossa. E aí entrava nela. Resultado, era um cabaré tremendo, que no final das contas, eles ficavam embriagados, faziam sexo dentro daquela associação, e a bagaceira era tremenda. Irmão, não inventa essa com esse negócio. Não, eu vou beber só uma taçazinha. Na hora que tu bebe uma taça, coça para botar duas. Não é assim? E quando tu bota duas, aí tu bota três. Aí de repente tu começa a já chafurdar as letras. E começa a dizer besteira e bobagem. Então essa mulher, ela incentivava eles a participarem dessas festas. E essas festas, elas acabavam em orgias. Em orgias. Ora, irmão, nós aqui que somos crentes, vou dizer uma coisa para vocês. Um irmão que começa a andar demais com a irmã ou com o irmão, demais, exagerado, quando dá fé tem história. Tem ou não tem? Crente. Agora imagine um monte de homem misturado com mulher. Não tem como. Então, aqui a Bíblia está mostrando que ela levava as pessoas da igreja de Tiatira para as prostituições, para a fornicação, além disso, para o adultério espírito, porque eles eram para servir ao Senhor e não serviam por causa dela. Então a primeira coisa que você tem que analisar aqui é ter cuidado com esse adultério espiritual. E Jezabel, ela foi uma mulher que criou esse adultério espiritual. O que tem de irmãs na igreja, de movimentos que criam. Pastor, o senhor, tem irmão que chega aqui no meu gabinete e diz assim, pastor, o senhor acredita em profecia? Acredito. Quem foi que disse que eu não acredito? Se eu não acreditasse, eu não estaria pregando isso aqui, que é a maior profecia. Vocês entenderam agora? Agora, eu julgo aquelas profecias que alguém vem falar para mim, porque eu já recebi várias
que são mentirosas. Várias. Não é assim? Várias. É que nenhum que está. Foi aqui mesmo, Tirirical. Olha, irmão, isso aqui que tu está recebendo no teu ventre. Mas não tenho nada aqui no meu ventre, não. Já sou ligado faz tempo. Só mesmo que ela estava gorda. Tinha nada de receber em ventre. Então tem profecia mentirosa? Tem. O que teve de profecia aí na eleição passada, não teve? Toda hora eu recebi uma profecia aqui. Fica tranquilo, meu servo. Não deu em nada. Não deu em nada. E eles são tão malandros. São malandros. Um estava profetizando no meio do povo. Aí diz, vem cá. Mateus. Aí ele disse, não é, meu nome não é Mateus. Não, eu não estou dizendo que teu nome é Mateus. Leia o livro de Mateus que Deus tem promessa para você. Rapaz, eles sabem tirar de letra. Não é assim? Sabem tirar de letra. Essa malandragem que eu não creio. Agora, a irmã que é usada por Deus, o irmão que é usado por Deus, aí pronto, aí ele dá vitória. Agora, nós temos que entender que tem mulheres que são servas do Senhor, são servos de Deus, sim. Agora, aquelas pessoas que cometem adultério espiritual, começam uma oraçãozinha na sua casa, no fundo do quintal, aí de repente não quer ir para a igreja, não quer comungar para os irmãos, já quer ser líder, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aí ela usa a influência dela, que ela diz que é profetisa, é espiritual, para abrir um trabalho, convidando os crentes que já nasceram naquela igreja, e ela cria um atrito tremendo, só para estragar o trabalho do Senhor. Onde é que isso é espiritualidade? Isso não tem nada de espiritualidade. Então, muito cuidado com isso aí. E essa mulher, ela causava prostituições, porque misturava. Coloca aí Gálatas 5,19, Jorge. Gálatas 5,19. Nós estudamos agora com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, falando sobre isso aqui, olha. Porque quais são as obras da carne, irmão? Adultério, vai lá. Fornicação, o que mais? Impureza, o que mais? Pode passar, o que mais? O que mais? Vai. Contenda, ciúme, ira, dissensões, vai. Eita, olha lá. Bebedice. Pronto, aí fica. Bota mais um copinho aqui de vinho. É ano novo. Está chegando o ano novo. Aí quando dá fé, estão namorando. O irmão com a dirigente do ciclo de oração, não é assim? O pastor também, passando a mão nas irmãs. Irmão, carne é carne. Essa mulher dizia, façam parte dos sindicatos de Tiatira, porque se vocês não fizerem, vocês não vão ter respeito. Aí ela forçava os crentes a irem, e quando chegava lá, o irmãozinho, ele ia comer, aí quando ele começava a comer, ele disse, eu não vou comer isso aqui não, que é do ídolo. Aí chegava o outro e dizia, que do ídolo nada, rapaz, tu é crente, a tua fé, o sangue de Jesus não vai, isso aí não vai atrapalhar o sangue de Jesus. Aí o irmão caía. Não tem esses que dizem assim? Rapaz, tu não é forte. Se tu é forte é o seguinte, rapaz, tu pode entrar bonito, que isso aí não tem nada a ver com tua salvação. Come, bebe, adultera, isso não tira a tua salvação. É que nem um irmão, que eu fui pastor dele. Ele, um dia nós conversando lá, e aí a gente falando de pessoas que não são sinceros, aí ele disse, pastor, pois é o seguinte, eu devo a muita gente aqui nessa cidade, mas está uma coisa que não me tira a minha salvação, eu durmo tranquilo. Eu disse, meu Deus do céu. Aí, tu deve a Deus e o mundo, devo a Deus e o mundo, e nada tira a minha salvação. Uma vez salvo, eu disse, rapaz, vai pagar os comerciantes, rapaz. Então, tem pessoas que pegam esse tipo de estabilidade que é totalmente contrária à palavra de Deus. Não entenderam agora? Então, queridos, olhem para cá. Bebedices e glutona, não tem como. Quando você se assenta, quando você se tem, fica na rodinha da piada, fica na rodinha do jogo, fica na rodinha da molecagem, a tua fé vai lá para baixo. Por isso que o salmista diz, no Salmo 1, verso 1, não anda, nem se assenta e nem se detém. Nem se detém. Então,
Vamos lá, Jorge. Aí ele falava desse adultério espiritual. Agora vamos seguindo aí. Vamos lá. Observem que as prostituições eram o lado liberal. E quando eu falo de liberal, tem 3 coisas que eu quero falar sobre o liberal. Observem, eu coloquei ali o mal do liberalismo. Aqui tem irmãos que estudou história e sabe muito bem que o liberalismo ele começa primeiramente no campo político. Ele não começou logo no campo religioso. Nós temos o liberalismo político. Quem se lembra aí como era o liberalismo político? Cadê? Um irmão bom para explicar aqui para os irmãos, que é da história, que é da... O que era o liberalismo político? Para mim, não é porque isso aí é evangélico, mas eu quero que comece aqui, no período do iluminismo, racionalismo, o que era o liberalismo político, por que começou, o que o liberalismo político pregava? Quem quer falar aqui? Aí tem irmão inteligente aqui, formado, E aí isso aqui é da tua área, que isso aqui já não é da minha área. Eu leio isso, mas o que é o liberalismo político? Quem quer falar o que é o liberalismo político? Fala aqui. É bom que o povo me agarre. Parte do pressuposto que as leis de mercado elas são condicionadas. Primeiro, há uma oferta e há uma demanda. E a partir daí, o Estado ele não regula o que há na economia, porque o mercado tem leis próprias e a partir dessas leis, ele funciona integralmente. Isso é o liberalismo econômico, surgido por John Locke, quando propôs que a primeira experiência que o homem tem com a propriedade é com a própria vida. A partir desse princípio, desses pressupostos, aí veio o liberalismo social, econômico, político e religioso. Vocês entenderam o que ele falou aí? Não? Pois eu vou explicar agora nas palavras que ele disse. Vocês observaram que ele disse assim, que parte do pressuposto em que o Estado, a partir de agora ele vai ter as suas leis, mas aí é o seguinte, o liberalismo político ele vai dar ênfase ao que é individual, não é isso? Ao que é individual. E quando ele dá ênfase ao que é individual, aí eu digo assim, eu sou igual e eu tenho a minha liberdade. Quando você vai para a Constituição, lá tem assim, os direitos individuais. E esse liberalismo, dentro desse campo, ele já vai criando, não tem aquelas pessoas que... Vou dar um exemplo aqui. A minha Constituição me dá direito, eu falo o que eu quiser. Aí é o teu individualismo, porque da mesma maneira que ela dá direito de tu falar, mas tu também vai responder por aquilo que tu fala. Então, o grande problema é que eu só penso no meu direito individual. Eu tenho direito, eu mando aqui, eu tenho voz. Então, começa daí. O liberalismo teológico, que também vem dessa vertente do iluminismo, do racionalismo, ele trabalha em 3 coisas. Pastor, o que é um teólogo liberal? O que é um crente liberal? Lá vai, um crente ortodoxo, um crente fundamentalista. Fundamentalista não é o xiita, não é o radical, é aquele que tem a Bíblia como fundamento. O crente liberal, olha para cá, o crente liberal, ele vai dizer a primeira coisa, um crente ortodoxo, ele crê que a Bíblia é infalível. Quem crê que a Bíblia é infalível? Quem pode dizer glória a Deus? Cadê a tua Bíblia? Cadê a tua Bíblia? Você crê que isso aí é palavra de Deus? Então, se eu creio que ela é a palavra de Deus, ela é passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela é inspirada. Olhe bem para cá. O teólogo liberal vai dizer, não, a Bíblia, ela não é infalível. Para a vida de prática e de comunhão, essa Bíblia, ela é falível, ela tem erros. E se ela tem erro, eu não posso tomá-la como base fundamental para a minha vida de comunhão e prática com Deus. Então, o teólogo liberal, ele vai dizer que a Bíblia, ela na verdade não é infalível. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é inerrante. Diga comigo, inerrante. Nós acreditamos que ela não erra, ou seja, ela não tem contradição, nem com a ciência e nem com a história.
Mas os teólogos liberais, eles dizem que há contradição sim. E não há. A Bíblia não trata de ciência. Se ela tem ciência, mas o objetivo dela não é falar de ciência. A Bíblia, ela visa falar da salvação. Outra coisa, para nós acreditamos que a Bíblia ela é suficiente para tudo e para todas as coisas da nossa vida. Já o liberal, ele diz que a Bíblia não é suficiente para tudo. Então você tem aqui 3 grandes erros que os teólogos liberais cometem. E aí, esse liberalismo é que faz com que a Bíblia tem erro, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia foi feita, e de repente você começa a desfazer dela e começa. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha, toda pessoa que segue o liberalismo, amanhã ele está na cachaça, ele está bebendo, ele acha que ter diálogo e conversa com outra mulher é normal, ele acha que é o seguinte, o coração dele não empata ele de amar outra mulher, porque se a Bíblia não é um livro de prática e de santidade, então você pode fazer o que você quiser. E essa mulher criava esse liberalismo. Não, você pode ir para a reunião, pode beber, pode se unir, pode fazer o que quiser. E isso não é bíblico, isso é muito perigoso. Então nós temos que atentar claramente para isso. E aí cometia-se o adultério espiritual. Jeremias 3,8, para a gente ver o adultério espiritual. Corre aí, para a gente já encerrar. Vamos lá. Olha aí como é que diz. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Pronto, você vê que em 722, Israel vai cair, em 586 é Judá, porque eles cometeram adultério espiritual. Então quem comete adultério espiritual, não obedece à palavra, não segue ela direitinho, o Senhor Deus não leva em consideração. Vamos lá, colocando na cama. Agora vamos analisar aqui. Pastor, e Deus coloca na cama? Coloca. Coloca aí os pontos lá. Vamos lá, muito bem. Agora, pode passar? Vamos encerrar aqui, fechar hoje. Colocando na cama. Coloca o verso lá. Eis que eu vou colocar na cama. Aí. Eis que eu porei sobre os que adulteram e virá o quê? Se não se arrependerem das suas obras. Essa palavra eu vou colocar é o verbo balo, é jogar. Deus está dizendo, eu vou jogar na cama. Esse verbo aí é lançar. Eu vou fazer cair na cama. Isso aqui é pesado. Eu vou arremessar ele na cama e eu não quero nem saber qual é o destino dele. É assim que Deus está dizendo. Se tu está cometendo adultério espiritual e adultério físico, não te preocupa, Deus vai te botar na cama. Vai entrar algum problema para tu, que tu vai... porque a Bíblia diz que o homem, aquilo que o homem semeia é o que ele vai... Não tem como. Se vocês analisarem essa expressão cama, clina, que está aí no original, essa expressão aí, ela pode ser um leito, ela pode ser um divã. Só que Deus não está dizendo, eu vou te colocar para dormir na cama. Ele está dizendo, eu vou te jogar na cama. Ou seja, eu vou te colocar na doença. Eu vou te prostrar, eu vou te deixar doente na cama. Pastor, e Deus faz isso, faz. Olha, deixa eu dizer uma coisa, tem irmão que fica aí dizendo assim, está tendo muitos escândalos, está tendo... Não, tem que ter mesmo, porque Deus não vai deixar dentro da casa dele quem usa de engano. Olha, pastor que adultera, Deus vai botar ele na cama, Deus toma um ministério, ele fica lascado, ele fica envergonhado, porque não está levando a sério as coisas de Deus. Uma mulher que está na igreja, que ela é casada, engana o marido, vai enganando o outro, Deus vai te botar na cama, bicha ruim. Não tem como. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. É bíblico, porque eu vou mostrar. Coloca aí 11:30 de 1 Coríntios. 11:30. Não pode aguardar, não se preocupe não, irmão. Olha, quem
quem peca e quem esconde o seu pecado. Porque tem pessoas assim, que ele não confessa, porque ele segura o pecado e não confessa. Olha como é que diz, por causa, vai, como é que diz? Por causa disto. Por causa disto, há entre vós muitos fracos. Não, devagar. Há entre vós o quê? Muitos fracos. O que tem de igreja fraca, crente fraco, não glorifica, não exalta. Antigamente você via que quando os crentes vinham para o trabalho, era uma alegria, era um fervor. Tem irmão que o culto para ele não presta para nada. É fraco, fraco, fraco. Porque pecado, irmão, ele não deixa você ser alegre. Eu falo, vocês se lembram que eu citei o Salmo, que ele diz que os ossos se apodrecem por causa do pecado? Pecado envergonha, pecado tira alegria, pecado traz medo. Toda pessoa que está em pecado, na hora que a gente olha para ele já fica desconfiado, não é assim? É que nem um dia eu estava aqui numa festa, eu já falei isso para vocês. Aí o pregador disse, agora eu vou chamar para o diabo se manifestar, os demônios vão se manifestar. Quem a gente chama é Jesus, ele estava chamando era o diabo. E quem tiver em pecado, o diabo vai pegar e vai cair por aqui mesmo. Eu vi gente se sentar. Eu disse, não, o diabo pode aparecer, eu não estou em pecado. E eu fiquei lá pertinho aí do pregador. Aí pronto, apareceram as pessoas gritando e tudo, para fazer show. Mas quando você está em comunhão com Deus, tu não tem medo do diabo, tu não tem medo de demônio. A Bíblia diz, resistir ao diabo, porque a tua comunhão é sincera. Quando você está em comunhão com Deus, você glorifica. Quando você tem comunhão com Deus, você ama a casa de Deus, gosta de adorar. Quem está em comunhão com Ele aí? Agora, se tu está em pecado, em fuxique, em adultério velho, que tu não confessa, a tua vida é podre. Isso é para pastor, estou pregando aqui para pastor, estou pregando para crente, eu estou pregando para mim, eu estou pregando para todos vocês. Quem não tem pecado, ou melhor, quem tem pecado e não confessa, fica podre por dentro, é doente velho, só vive mudando de igreja. E o William Barclay diz uma coisa, ele diz que quando a consciência fica cauterizada, o que é consciência cauterizada, pastor Zé? Você já vê que quando você vai ferrar o boi, o que o boi faz quando tu dá a ferrada nele? Ele não é assim? Mas depois que fica o carimbo lá do ferro, ele sente alguma coisa? William Barclay diz que consciência cauterizada é que o diabo vai dizer, não, isso não tem nada não, tu está bem, tu tem comunhão com Deus, aí as tuas coisas começam a prosperar, aí você, não, Deus está comigo mesmo, isso aí eu já fiz minha oração aqui, eu sozinho, Ele já me perdoou. A Bíblia diz em Provérbio 28:13, aquele que não confessa, não é assim? E deixa, só tem misericórdia quem confessa e deixa. Pecado escondido gera morte, gera frieza. Por causa disso há muitos fracos. E quem mais? Doente. E o que mais? Muitos que dormem. Aí é tanto morte física como espiritual. E muitos que já morreram. É assim. Aí o Lorival Freitas, ele canta isso. Que a consciência não tem mais função. Impede logo de dar glória a Deus. E a gente identifica, é um cochilão. Fica desconfiado com qualquer doutrina. Qualquer doutrina ele se zanga. Tem irmão que se zanga. O que o pastor quer pregando isso? É porque tu está em pecado. Porque se uma pessoa chegar aqui e disser assim, esse pastor é ladrão, eu não me importo que eu não sou ladrão. É assim ou não é? Agora quando você vê um crente chiar, é porque na hora que tu abre a ferida dele e bota o metiolate, ele grita. A irmã que está traindo o marido, ela não vai gostar dessa mensagem. O jovem que está na fornicação não vai gostar dessa mensagem. Vai? Não vai. Isso aqui o pessoal não prega isso aqui não, irmão. Isso aqui a maioria não prega não. Mas quem quer ir para o céu, o caminho é isso aqui. Não é assim? Hein? É, porque não dá mídia, não dá poder. E outra coisa, não adianta. Você tem que ser sincero. Senhor, eu quero ser crente. Porque é o seguinte, eu digo que nem meu pai. Um dia ele chamou um rapaz e disse, irmão, tu não quer ser crente, rapaz. Aproveita o mundo, vai para bagaceira, te desgraça no mundo. Até tu se realizar. É porque fica na igreja
E no mundo, na igreja e no mundo, na igreja. Hoje tem uns que não querem sair da igreja, porque estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Aí lá inventa culto de beijo, culto não sei de quê, culto da servergonhice, culto não sei de quê. Aí a bagaceira é grande. Culto de piscina, culto de churrasco, culto não sei de quê. Aí eles gostam. Na hora que chama para um culto de oração, ninguém vem. Culto de ensino da palavra de Deus, a maioria não quer. É assim. Agora, a Bíblia diz: eis que eu vou colocar na cama. Na cama. O crente, pastor, mas o crente sincero não vai para a cama? Vai. Mas quando ele vai para a cama, é porque ainda nós estamos nessa carne véia. E quando a gente está nessa carne, qualquer crente pode adoecer, não pode? Qualquer crente pode adoecer. Qualquer crente, não, é porque é o seguinte, ele adoeceu, mas o crente, quando ele, irmão, está na cama, o Senhor Deus, observe aí, 41:3, olha o que Deus faz com o crente na cama, crente sincero, crente que não tem pecado, crente que não tem adultério escondido. Salmo 41:3, bota aí, Jorge. Isso aqui é crente que tem comunhão com Deus. Vai lá. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Se ele estiver no leito da enfermidade, por consequência natural, por uma doença que ele foi atingido, a Bíblia diz: o Senhor o sustentará no leito. Eita, glória a Deus. Tem crente que a gente chega na casa dele, ele está no leito, está com câncer, está doente. Aí o pastor pergunta: como está a tua comunhão? Pastor, eu estou aguardando Jesus. Se ele voltar agora, se ele me levar agora. Mas é bom. Não é assim? É bom, irmão, ser crente é desse jeito. Eu na pandemia, eu já disse aqui para o irmão, eu estava fazendo um doutorado, e aí eu nunca tinha, lá o pessoal ensinou como é que você despede alguém. E eu nunca tinha pego isso, despedir alguém. E aí pronto, e aí eles perguntaram para mim, e eu já tinha estudado um bocado de coisa, aí eles perguntaram: pastor Zéel, como é que o senhor despede alguém? Tchau, não é? Tchau, goodbye, né? See you later. Ei, tchau. Não, como é que o senhor despede alguém dessa vida para outra vida? Aí eu disse: professor, eu não sei. Eu uso a Bíblia. Ele disse: não, nós temos o nosso manual. Aí eu achei bonito. Aí ele chama a pessoa, aí ele diz: você agradece a Deus pela vida que você teve nessa terra? Aí a pessoa diz: agradeço. A Bíblia diz que há tempo de plantar, há tempo de se colher o que se plantou. Você viveu tantos anos de vida, uns vivem mais, vivem menos, mas o senhor acha que fez sua história? Sim. O senhor cumpriu o seu papel nessa terra? Cumpri. O senhor está em comunhão com Deus? Estou. O senhor crê que os portais celestiais estão abertos para te receber? Eu tenho. O senhor crê que assim como o Senhor recebeu Estevão de pé, Ele vai te receber na eternidade? Eu creio, pois em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu te encaminho para a vida eterna. Eles botam um sinalzinho, já eu não boto, eu só fiquei bem aí. Mas eles botam: eu te encaminho para a vida eterna. Aí eu fui ler o livro de David Fisher. Ele disse que estava no hospital, um médico disse para ele: esse daí hoje não escapa. Era estado terminal, não escapa. Aí ele entrou, ele disse que era uma senhora. Ele agarrou na mão dela e disse: minha querida, o médico me chamou agora há pouco e ele me disse que são os seus últimos dias, os seus últimos momentos de vida é hoje. Como está a sua comunhão com Deus? Eu tenho lhe visitado no hospital, tenho falado de Jesus. Como está a sua vida? Ela disse: pastor, ontem eu sonhei com os céus. Amém. Então você já está preparada, já estou preparado. A senhora tem algum desejo para pedir antes de partir para a eternidade? Aí ela diz: eu quero falar com fulano, meu filho e tal, pois venha. Aí quando falou com todo mundo, ele disse: olha, eu vou estar aqui do lado, rapaz, isso é pesado. Eu vou estar aqui do lado, aguardando a sua partida. Mas ele segurou na mão dela e orou por ela: Senhor, a tua filha vai já ao teu encontro, e brevemente eu também vou ao encontro dela, e que ela possa atravessar esse momento na tua comunhão e na tua presença e com os teus anjos. Encerrou a oração. Mas isso aqui os crentes hoje não fazem, não. Faz mais isso não.
Aí pronto, aí ele entregou, pronto, ele saiu, quando ele saiu, ela passou para a eternidade. Essa que é bonita, é uma coisa bonita. Assim, se tu quiser, nós faz para ti, né? Agora, tem que ter crença. Irmão, quem tem certeza do que é o céu, não tem medo de atravessar para o outro lado. Não é assim? Aí vai ter aquela alegria. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia. Aí vai atravessar. Agora é o seguinte, Deus coloca na cama. Vou logo te dizer, tem irmão que fica, pastor, disciplina. Não, tem que ter a disciplina, eu expliquei aqui. Mas quem usa de engano, o pastor não sabe, a igreja não sabe, eu não sei, mas você não vai ficar impune. Deus é Deus de justiça. E aí ele diz, eu pedi que ela se arrependesse. Agora, olha aqui, ó, o Senhor sustentará no leito e tu o restaurarás da sua cama de quê? De doença. Pronto, está aí. Então, se tu não quer que Deus te coloque na cama, pronto, vamos lá. Eu finalizo aqui, vamos lá, Jorge. Eita, irmão, negócio sério. Aí observem bem, fazendo... Quem ouviu a falsa profetisa, quem ouviu as fornicações dela, quem entrou no adultério espiritual dela, sabe o que vai fazer agora? Bota lá o texto. 21, 22. Olha, eis que eu porei o quê? Aonde? Diga bem forte, irmão. Aonde? Na cama. Não é para tu dormir, não. E sobre os que adulteram, virá o quê? Ou seja, ele primeiro vai colocar quem na cama? Ela. Quem primeiro vai para a cama é ela. É ela que ele vai botar na cama. Primeiro é tu, bicha ruim, que ensinou o pecado, que adulterou espiritualmente. Eis que eu te boto na cama. Pá, bota na cama. Aí lá vai. E sobre os que adulteram com ela também virá a sua. Agora vem uma coisa, se não, ou seja, Deus ainda estava dizendo, ela eu já vou matar, porque ela não se arrependeu. Mas se você está comendo lá na mesa dos ídolos, se você está no pecado, se tu se arrepender agora, sabe qual é o caminho para Deus retirar a sentença de morte? É o arrependimento. Se você se arrepender e se voltar para Deus, Ele te perdoa e sara todas as tuas enfermidades e te dá vida e vida com abundância. Vamos lá, volta só para me finalizar os pontos lá. E aí, fazendo distinção entre os que adulteram e os filhos. Qual é? Bota aí, Jorge. Os que adulteram com ela, os filhos. Qual é a diferença, pastor? Coloca o 21, só para a gente. Observem. Dê-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Agora, olha o 22. Aí eles observem bem. Eis que porém na cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação. Aqui você tem uma distinção, você tem os que adulteram e você tem os filhos. Para os filhos não haveria mais condição de arrependimento, porque esses filhos foram os filhos que ela gerou na prostituição e no adultério espiritual. Já os que estavam se adulterando espiritualmente ainda tinham chance, porque eles não se tornaram filhos dela. Muitos se tornaram filhos. Jesus disse assim, a ninguém chameis de quê? De mestre. O que você pode ter, por exemplo, digamos que o pastor Douglas ganhou alguém para Jesus. Ele vai discipular, ele vai ensinar, mas ele tem que dizer para aquele irmão, Jesus é o autor e consumador da sua fé. E ele pode até dizer, o pastor Douglas foi meu mentor, foi o meu orientador, mas nunca andar dizendo, aqui está meu mestre espiritual. Tu não é pai de santo e tu não é dono de guia nenhum. Tire isso da sua mente, porque tem irmão que quando eu tenho que ter honra para com aquele que me ajudou no caminho da fé, mas ele, assim como ele precisou de Jesus, eu também preciso. Agora não ande, porque tem irmão que só quem é crente para ele é aquela irmã. Aqui está minha guia. Eu vou já na casa da irmã fulana de tal, porque ela é minha guia. Ele é o meu guia. E o Senhor Jesus diz, a ninguém chameis de mestres e a ninguém chameis de... Nós não temos guru da fé nem guia espiritual.
O crente tem discipulador e o que guia a sua vida é a palavra de Deus. Entenderam agora, irmãos? Para com essa besteira. Tem irmão que só vai se for. Não, eu tenho que ouvir a voz da irmã. E cadê a voz da Bíblia? Para com isso. Irmão, acolá tem uma irmã, e às vezes até o diabo faz isso. Pastor Osiel, o que é isso? Deus disse assim, eu vou deixar acontecer para provar como é teu coração, se tu é fiel ou não. Irmão, quem tem Jesus, se tiver gente, ele serve a Jesus. Se não tiver, ele serve do mesmo jeito. Ele é crente em Cristo Jesus, não é no que uma pessoa está dizendo, não. Ele é crente no que a Bíblia diz, João 7, 38, 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. É assim. De jeito. Eu creio. Às vezes a irmã liga para mim e diz, pastor Zé, eu tive esse sonho com o senhor. Eu disse, amém. Amém. Agora mesmo eu tive um sonho, aí eu contei para o meu presidente. Eu disse, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Aí ele disse, conta para mim. Aí eu contei. Ele disse, vixe, rapaz, teu sonho é pesado. Ele disse para mim, eu disse, por isso que eu lhe contei. Ele disse, é pesado. Aí ele entrou, ele foi tarde da noite, eram umas 3 horas. Aí ele entrou, lavou o rosto e disse, senhor, me perdoe, parece que o senhor ficou preocupado. Ele disse, isso não tira meu sono coisa nenhuma. Eu escuto o sonho, porque sonho, ele disse para mim, sonho é como placa de estrada. Cuidado, perigo, cuidado, perigo. Não é assim? Está só sinalizando. É para tu vigiar mais, não é assim? Agora tem irmão que fica, meu Deus, a irmã disse que eu vou morrer amanhã, meu pai do céu. Irmã, como é o caixão, irmã? Aí não dorme mais. É assim. Vai dormir teu sono, rapaz. Porque de todo jeito tu vai morrer. O irmão conta um sonho para ti, vai mudar alguma coisa? Não, tu vai ficar. Às vezes a irmã conta para mim, aí pronto, agora mesmo a irmã contou um sonho comigo, aí eu fiquei assim. Aí a minha esposa, Darian, ficou preocupada. Eu disse, não é preocupado, é porque foram 3 vezes. E está que nem um sonho de Faraó. Faraó dormia, acordava, dormia. Aí era mas o José disse, teu sonho é um só. Tu teve 3. Mas aí, pronto, a irmã teve 3. Eu disse, mas é o seguinte, eu estou na mão de Deus, Ele me conhece. É assim que eu avalio logo minha vida. Ele me conhece, Ele sabe que eu não estou na vergonhice, Ele sabe que eu sou crente. Ele me sonda. Estou na mão dele, pronto, na mão dele. Aí tu te aquieta, se tu ficar doido, depois pronto. Irmão, eu vi o senhor morrendo. Porque pode ser que tu vá morrer só daqui com 80 anos. É assim. Olha, meu pai disse que teve um sonho com a minha mãe morrendo. Ela só foi morrendo lá, ainda era jovem, não é assim? Aí se tu ficar encabulado, tu vai morrer. Pronto. Tem irmão que sonha rico, está pobre do mesmo jeito até hoje. E aí, quando é assim, aí pronto. Irmão, eu sonhei, pronto. O irmão um pastor chegou para um pastor nosso, que era de uma grande igreja. Aí ele disse, sonhei sendo presidente lá na tua igreja. Aí ele disse, rapaz. Ele disse, pois é. Eu disse, não, eu estou aqui, no dia que Deus mandar. Eu saí, tu assume lá. Aí o pastor morreu lá e esse outro morreu em outra igreja. Nunca assumi essa igreja. Então nem todo sonho vai dizer que aquilo ali pode ser que você esteja sonhando com outra pessoa, né? Assim, sonhando é assim. Tudo bem. Agora, cada sonho você deve simplesmente, Senhor, teve um sonho, aí, Senhor, está em tuas mãos, eu confio em ti, tu és o meu Deus, e assim por diante. Então, aí está a palavra, quem está em oculto, me chame, pastor Zé, eu quero conversar com o senhor, minha vida está assim, 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 assim. E outra que eu vou dizer, não funciona você orar sozinho. Quando você peca contra o seu cônjuge, e não adianta só você orar sozinho. Você tem que confessar para ela, tem que chamar o pastor, pedir ao pastor a oração, porque Deus faz assim, Deus trabalha com homens. Não adianta você tentar. Toda pessoa que tenta resolver a sua vida desse jeito, não adianta. E outra coisa que eu vou te dizer logo aqui. Sabe por que eu estou pregando isso aqui? Eu não tenho medo de tu deixar de se congregar, eu não tenho medo de tu deixar de dizimar, eu não tenho medo de tu deixar de ofertar. Eu quero é que você vá para o céu. Não adianta você estar sentadinho aqui, sentadinho aí, com o pecado escondido. Porque você não vai entrar do outro lado. Então, confessa teu pecado, chame, pastor Zé, eu quero falar com o senhor. É assim, 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 eu não estou bem. Eu estou desse jeito, há muito tempo que eu traio meu marido, há muito tempo que eu estou no pecado. Aí nós vamos lançar a sua disciplina e vamos orar por você. E outra coisa, não se zangue comigo. A irmã disse, eu me zanguei com o senhor, por que quis?
porque eu não falo mal de ninguém, eu não ando esculhambando ninguém. Agora eu sei, pela minha Bíblia. Outra coisa, irmão, vamos deixar dessa aí, esse pessoal aí da internet gosta disso. Não julgues. Não é assim que ele diz? Não julgue, tem que ter amor. Amor, olha para cá, o apóstolo mais do amor da Bíblia. Como era o nome do apóstolo do amor da Bíblia? Hein? Era João? Era João? Pois era o homem mais de língua pesada, era João. Ninguém julga ninguém. Por isso que quando eu peguei aqui do liberalismo, é que o liberalismo ele dá ênfase ao individualismo. É o meu direito, é o meu direito. Tem irmão que anda com isso. Não julgue ninguém, não julgue. Não, ninguém, eu não ando julgando ninguém. Mas eu vou mostrar para tu como é que eu devo te julgar. Coloca bem aí João 7,24 e anota esse versículo. Como é que eu devo te julgar? Vai lá. Como é? Não julguei segundo a aparência. Não julguei segundo a aparência. Mas segundo a reta justiça. Está aí. Aí a pessoa não está com ela, porque tem irmão que fica com essa. Pastor, olha, eu respeito todo mundo, eu levo a sério. Eu tenho amigos. Pronto, lá em Coroatá eu tinha amigo macumbeiro. Pronto, tinha amigo macumbeiro, feiticeiro. Tu tinha também, aí o pastor não tinha? Pronto. Tinha muito amigo. Eu mesmo conversava com Bita, eu conversei com Bita. Pronto, pastor Zé, como é que está? Disse, o senhor é um grande empresário aqui. Pastor, eu estou levando a minha vida. Aí pronto, aí o irmão passou, meu Deus, o pastor está conversando com Bita. Estou conversando com um homem, normal. Não é assim? Pronto, respeitando. Disse, pastor, eu gostei do senhor, o senhor é respeitador. Não é assim? Aí pronto, aí na hora que eu encosto para um outro, não, de jeito nenhum. Eu não vou atrás da macumba. Pronto, tá certo, meu querido, como é que está? Pronto, tratando bem, me respeitando também, pronto, não é assim? Eu tenho muitos amigos que é da prática sexual. Tenho homossexual, tenho muito amigo assim. Tenho nada a ver contra isso. Tenho um amigo, tenho um professor, pronto. Eu já estudei numa universidade, que lá o professor era declarado. Aí pronto, ele sentava, pastor Zé, me respeitava, eu respeitava. É o direito dele. Agora, Bíblia é outra coisa. Bíblia é outra coisa. Você não pode estar atacando o caráter de ninguém. Agora, a Bíblia é outra coisa. Porque tem irmão que anda com isso. Eu não julgo ninguém. Eu não falo. Isso é para dizer que eu não julgo. Agora, o que a Bíblia fala, eu falo. Entendeu como é as coisas? Por exemplo, o caboclo está matando, roubando. Eu não vou te julgar, ladrão. Tu matou meu filho, bandido. Mas eu te amo, bandido. Tem isso? Só está defendendo, irmão, enquanto não bateu nele. Não é assim? Na hora que bater nele, pronto. Bota aí. 1 Coríntios 6, 9. Olha o que é julgar segundo a reta justiça. Vai. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sou eu, não, é Bíblia, gente. Vai. Não erreis. Não erreis. Nem os fornicadores, pronto. Nem os idólatras, não, vai. Nem os adúlteros, vai. Nem os efeminados, vai. Nem os sodomitas, vai. Nem os ladrões, vai. Nem os avarentos, vai. Nem os bêbados, vai. Nem os maldizentes, vai. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou julgando, quem está julgando é a Bíblia. Se tu não gostar, larga de pregar a Bíblia e vai botar uma roça. Porque isso aí não dá para tu. Bíblia é isso aqui. Tu quer mais? Eu vou botar mais um aqui. 11, 19 de 1 Coríntios. Bota aí. Aí eu vou encerrar aqui. Porque eu disse para vocês que era pesado. Vai. E até importa que haja entre vós heresias. Pronto, tem um bocado aí. Pastor velho pregando heresia, moça pregando heresia, bagaceira. Vai. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Mas os sinceros vão se levantar e vão ficar na casa de Deus aguardando a volta de Jesus. 1 João 2,19. E aí eu encerro com essa daí. Vai. Saíram de nós. E se sair de nós, mas não eram de nós. Eu vou dar glória a Deus. Porque se fossem de nós, sim, ficariam conosco. Se fosse daqui, ficaria. Vai. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Pronto. Isso acabou. Pronto. Pastor, a gente visita e vai. Quantos daqui eu já visitei?
Teve uma pessoa aqui que eu visitei, fui na casa, aí tratei bem, organiza, pai, volta para Jesus e etc. Aí larga a esposa, larga não sei quem. Aí se eu quero é isso na igreja, meu filho, tu não está em condição ainda. Pois eu vou sair. Eu vou sair. Aí não tem aquela que eles cantam? Vá. Eu nem digo com Deus, porque não está com Deus. Vai-te embora. Não é assim? Porque, irmão, quem quer ficar, quer as coisas sinceras. Santa, louve a Deus que você está aqui ouvindo a palavra, sendo crente, pode ter bagaceira para lá, pode ter não sei aonde, mas nós estamos pregando a palavra de Deus para você servir ao Senhor em espírito e em verdade. Então pronto, você está me ouvindo aqui, Deus está falando, você está me ouvindo, olha a tua vida bem direitinho, porque a qualquer momento tu pode partir, e se você não estiver bem com Deus,